Fala galerinha que acompanha o canal Hora do Jogo, chegando para mais um vídeo por aqui e dessa vez para falar sobre o Mundial de Clubes, sobre a derrota do Botafogo por 3-0 diante do Pachuca. Mas antes, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda demais a gente. Então, para falar desse jogo, Botafogo eliminado do Mundial, o sonho do confronto contra o Real Madrid deixa de existir, derrota por 3-0. Antes, tem que falar das escolhas do treinador Arthur Jorge, que optou por poupar alguns titulares, por deixar alguns titulares no banco, algo que impactou diretamente no nível de atuação do Botafogo nessa partida, nesse confronto. Jogadores como Alex Telles, Thiago Almada e Marlon Freitas ficaram no banco. Savarino também iniciou a partida no banco de reservas, então isso influenciou também no nível de jogo do Botafogo nessa partida. Na primeira etapa, o Botafogo tentou ter um pouco mais a posse de bola, tentou agredir um pouco mais a equipe do Pachuca, mas não conseguiu criar grandes chances, não conseguiu em nenhum momento criar um abafa, manter um grande domínio para cima do Pachuca. O Pachuca conseguiu levar bem a partida, marcando bem. Quando tinha a bola, conseguia tocar bem a bola, fazendo o Botafogo cansar ainda mais, mas foi um primeiro tempo com pouquíssimas emoções e pouquíssimas chances de gol, tanto que foi para o intervalo no 0-0. Já no segundo tempo, o Botafogo começou a colocar a cavalaria, principalmente o Almada ali no meio de campo, para tentar dar essa qualidade a mais que a equipe precisava, e acabou que não deu certo também. O Pachuca também fez algumas mudanças, trouxe o De Ossa para o jogo, que é um meia muito importante para a equipe do Pachuca e que deu uma qualidade a mais para o Pachuca, ajudou o Pachuca a ter um domínio grande no segundo tempo. O Pachuca fez 1-0 logo no início da segunda etapa, um golaço do Idrissi, onde ele passou driblando todo mundo. Quando o Botafogo tentou ensaiar uma pressão, veio o segundo gol, o gol do De Ossa, o gol do 2-0, que praticamente sacramentou a vitória do Pachuca. Na reta final, ali nos 20, 25 minutos finais, o Botafogo até tentou pressionar um pouco mais, até criou algumas situações de gol, nenhuma grande chance, mas criou um pouco mais, fez um pequeno abafa, mas nada que prejudicasse ou que alimentasse uma esperança ao torcedor do Botafogo. E ainda houve o terceiro gol num belo contra-ataque, numa jogada com participação de De Ossa e Idrissi, e que termina em um belo gol do Salomão Rondon, 3-0. O Botafogo nos minutos finais ainda tentou fazer uma outra coisa, mas não dava mais. 3-0, vitória mais do que merecida do Pachuca. Foi muito superior, entendeu muito melhor o jogo, fisicamente estava muito melhor preparado e avança aí no Mundial de Clubes para no sábado pegar o Al-Ahly na Challenger Cup, que é a semifinal do Mundial, caso avance e encare o Real Madrid na próxima quarta-feira. Falando um pouquinho mais sobre o Botafogo, sobre a decisão do Arthur Jorge de colocar algumas reservas na partida de hoje, de poupar alguns titulares, eu não concordo com a decisão. Eu entendo toda a questão física, que o Botafogo estava morto, o elenco do Botafogo estava morto, estava muito mal fisicamente, porque teve aquela decisão contra o Palmeiras no Brasileirão, depois teve a final da Libertadores contra o Galo com 1 a menos o jogo todo, e a viagem de ida e volta para a Argentina. Depois teve um jogo duríssimo contra o Inter no Beira-Rio, um jogo que foi mais tranquilo no Engenhão contra o São Paulo, mas que foi um jogo muito tenso pela questão do título. E foi no domingo à noite, início da madrugada, a equipe iniciou uma viagem para o Catar, que durou mais de 20 horas, então não teve tempo praticamente para descansar, para entender o fuso horário diferente do Catar, e também para treinar, para se recuperar fisicamente. Então a equipe sim estava morta fisicamente, sim estava muito mal fisicamente. Mas agora a equipe está de férias. A equipe vai ter aí pelo menos 15, 20 dias, 25 dias de férias. Não sei se terão os 30 dias, mas terão férias. Então, nesse sentido, eu acho que poderia ter dado esse último gazinho no Mundial com os titulares,
porque daí é férias, aí você pode tentar organizar as férias da melhor forma, a pré-temporada de uma forma interessante, para se poupar um pouco no início do estadual, porque o Botafogo tem elenco, tem qualidade, tem investimento para se organizar bem no início do estadual, mesmo poupando vários titulares, colocando jovens ou jogadores que não são tão utilizados assim, e ainda ter condições de se classificar para uma semifinal de campeonato carioca. Então acho que esse detalhe poderia ter sido melhor planejado, por isso eu discordo da ideia do Arthur Jorge nesse sentido. O que não dá é a Conmebol e a CBF não organizarem o calendário da melhor forma. Porque a Libertadores terminar no final de novembro, não poderia terminar em outubro, setembro, para dar condição para que a equipe que vai ao Mundial se prepare da melhor forma? Por que a CBF não tentou antecipar o jogo contra o São Paulo para o sábado? É lógico que seria só um dia, mas faria alguma diferença? Por que não tem uma organização melhor do seu calendário? Isso prejudica o seu próprio produto, seus clubes que estão te representando lá. Então, péssima organização da CBF e da Conmebol. Mas apesar da derrota, eu não considero uma pipocada do Botafogo. Como eu falei anteriormente, a equipe do Pachuca é uma equipe boa, é uma equipe que tem muita qualidade. Os jogadores mexicanos não são bobos, tem qualidade, é um futebol que tem um bom investimento. Salomão Rondon é um jogador que passou muito tempo no futebol europeu, na Premier League. Você tem o Idrissi, que também atua no futebol europeu, principalmente no futebol espanhol, no Sevilha. Então é um futebol que tem investimento, é um futebol que tem bons jogadores. Os jogadores mexicanos normalmente têm qualidade, então não dá para criticar o Botafogo nesse sentido, não dá para falar que é uma pipocada, porque sim, enfrentou uma equipe de qualidade. Não dá para esquecer que esse time foi campeão da Libertadores, tendo um início complicado, tendo que passar por 2 fases de pré-Libertadores. Começou mal a primeira fase, mesmo assim avançou, depois teve as suas dificuldades, as suas intempéries, mas passou por 2 equipes muito grandes do futebol brasileiro, muito mais tradicionais na Libertadores, Palmeiras e São Paulo. Atropelou o Peñarol na semifinal e derrotou o Galo na final por 3-1, com um jogador a menos o jogo todo. Então um título gigantesco, o primeiro na história do Botafogo, quando a gente fala de Libertadores da América. E no brasileiro foi um título também fenomenal, 79 pontos, uma super campanha, uma equipe que liderou praticamente ali 60-70% do campeonato, então foi a melhor equipe da competição e ganhou a competição mesmo com muitas dificuldades, com a questão psicológica, com a questão da última temporada, com aquele fantasma do título que foi entregue na temporada passada. Na reta final teve alguns tropeços, viu o Palmeiras assumir a liderança 3 rodadas do fim, tendo o confronto direto como mandante, foi lá e venceu o Palmeiras. Então uma temporada sensacional, ela não será manchada por essa derrota, até porque, como eu falei, um adversário forte, um adversário com investimento, um adversário com bons jogadores, e tinha toda essa questão física que atrapalhou demais o Botafogo, ali algum erro de planejamento para mim, como eu falei, do Arthur Jorge. Então, mas de modo geral, é uma campanha, um ano sensacional do Botafogo. Esse time merece ser recebido da melhor forma, ser recebido no aeroporto com festa, porque fez uma temporada sensacional, a melhor temporada da história do Botafogo, disparadamente. Mas galera, é isso, deixei a sua opinião nos comentários, o que você achou da opção do Arthur Jorge por poupar alguns titulares, o que você achou da eliminação do Botafogo, foi uma pipocada, não foi? Você acha que o Pachuca pode avançar mais nesse Mundial? O que você achou da temporada do Botafogo? O que vocês pensam sobre Conmebol e CBF, se o calendário está organizado, está estruturado da melhor forma, já que eles sabiam que teria esse jogo contra o Pachuca, contra uma equipe da CONCACAF, já ali na primeira quinzena de dezembro. Deixem nos comentários e lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, porque ajuda demais a gente. Galera, é isso, nos vemos em breve.